E aí, vamos falar de um assunto que está literalmente mudando o mundo enquanto a gente conversa? Inteligência artificial. E mais especificamente dos desafios éticos gigantescos que ela traz. Usando como base o livro A Filosofia da Inteligência Artificial, a gente vai explorar uns dilemas bem complicados que aparecem quando a gente dá para máquinas o poder de tomar decisões que afetam a vida das pessoas. Olha, essa frase aqui, ela praticamente resume tudo. A gente pensa em IA como tecnologia, código, máquina, mas ela é muito mais que isso. Ela funciona como um espelho que obriga a gente a olhar bem de perto para os nossos próprios valores. Cada algoritmo que a gente cria vira um teste em tempo real para as nossas ideias sobre o que é certo e o que é errado. E é fato, a gente entrou numa nova fronteira. A tecnologia está avançando numa velocidade absurda, muito mais rápido do que a nossa capacidade de pensar sobre as consequências morais disso. E essa diferença de ritmo, sabe, não é só um debate acadêmico, não. É uma situação socialmente bem perigosa. E ó, isso não é papo de ficção científica de um futuro distante. Já está acontecendo, hoje. A inteligência artificial já está operando em áreas supercríticas, como saúde, justiça e segurança. Ela ajuda em diagnósticos, calcula risco de um criminoso voltar a cometer crimes, opera sistemas de vigilância. Decisões que antes eram só humanas, agora são, no mínimo, compartilhadas com máquinas. Isso torna o debate ético uma urgência para ontem. Então, vamos entrar no nosso primeiro grande problema ético, um dilema que saiu direto dos livros de filosofia e foi parar nas linhas de código dos carros autônomos. A pergunta-chave é essa. É uma versão moderna daquele famoso problema do bonde. Só que com uma diferença crucial. Não é mais um exercício de imaginação. Agora, engenheiros e programadores precisam decidir e colocar uma escolha moral dentro do software do carro. E é aqui que a coisa fica realmente tensa. Pensa nas opções. Em uma fração de segundo, a máquina tem que escolher entre cenários horríveis. Não tem saída fácil. Segue em frente, desvia e sacrifica quem está dentro do carro, ou desvia para outro lado e atinge mais gente. Qualquer decisão vai resultar em uma tragédia. E no coração dessa escolha que vai estar lá, programada, existe um conflito filosófico gigantesco. Duas das principais correntes do pensamento ético dão respostas completamente opostas para essa situação. Então, o ponto é o seguinte. Um carro programado com uma lógica utilitarista faria um cálculo frio, salvaria o maior número de pessoas, mesmo que para isso precise sacrificar de propósito o passageiro. Já um carro com lógica deontológica poderia ser proibido de tomar uma ação que mate alguém de propósito, mesmo que não fazer nada resulte em mais mortes. E aí, qual princípio a gente deveria escolher? Ok, saindo um pouco da decisão em si, vamos pensar nas consequências. Quando um sistema de IA causa um dano, de quem é a culpa? Para entender isso, a gente precisa conhecer um conceito chamado problema das muitas mãos. Em sistemas tão complexos como uma IA, a responsabilidade se espalha, se dissolve. Não é uma pessoa só apertando um botão, é uma cadeia enorme de decisões, de gente, de interações. E a confusão fica óbvia quando a gente pergunta: a culpa é de quem? Da pessoa que escreveu o código? Da empresa que vendeu o sistema? Do usuário que ativou o piloto automático? Do governo que não criou leis para isso? Ou, num cenário mais doido, será que a gente pode culpar a própria máquina? É essa diluição que está no centro do problema. E o resultado prático de toda essa confusão é o que os filósofos chamam de lacuna de responsabilidade. Basicamente, um buraco. Um dano acontece, vidas são perdidas, mas no fim do dia pode ser que ninguém seja de fato responsabilizado. E isso é uma falha gravíssima no nosso sistema de justiça. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Saindo desses dilemas de vida ou morte, vamos para um problema mais silencioso, mas talvez até mais perigoso no dia a dia, que está embutido em muitas IAs: o viés algorítmico. A origem do problema é, ao mesmo tempo, simples e muito profunda. A IA aprende com o mundo como ele é, e não como a gente gostaria que ele fosse. Então, se os dados que a gente usa para treinar os algoritmos estão cheios dos nossos preconceitos, das nossas desigualdades, a IA não só vai aprender tudo isso, como ela pode acabar amplificando esses problemas. E as consequências disso na vida real são devastadoras. Pensa só, um algoritmo de RH que aprendeu com contratações do passado e agora discrimina mulheres. Um sistema de reconhecimento facial que foi treinado quase só com rostos brancos e simplesmente não funciona direito com outras etnias. Ou um algoritmo usado na justiça que, por aprender com dados de um sistema já enviesado, acaba recomendando penas mais duras para certos grupos. Na prática,
A gente está automatizando a injustiça. Diante de tudo isso, para onde a gente vai? A conclusão acaba nos trazendo de volta para o começo de tudo, o fator humano. A gente precisa ter uma coisa muito clara. Por mais inteligente que uma IA pareça, ela não tem consciência. Ela não tem valores, não tem intenções, ela não entende de verdade o que está fazendo. Por isso, ela não pode ser considerada um agente moral. O que isso significa? Significa que a decisão ética de verdade não acontece na hora que o carro vai bater. Ela aconteceu muito antes. Ela aconteceu na sala dos engenheiros, na escolha dos dados que seriam usados, na definição dos objetivos daquele algoritmo. As escolhas morais estão ali, embutidas no sistema, e são nossas. E esse é, talvez, o ponto mais crucial de toda essa conversa. A gente não pode terceirizar a nossa responsabilidade para uma máquina. Não dá para simplesmente lavar as mãos. Nós somos os criadores do comportamento da IA e, no fim das contas, somos os responsáveis pelas consequências éticas do que ela faz. E a gente termina com essa pergunta, que fica martelando na cabeça. A inteligência artificial é um espelho muito poderoso. A grande questão que ela nos impõe é: o que a gente quer que esse espelho reflita? O nosso melhor ou o nosso pior? A escolha de construir uma tecnologia mais justa e humana continua sendo inteiramente nossa.